Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, hoje nós celebramos numa só solenidade todos os santos, que pelo calendário é sempre dia 1º de novembro, um dia que antecede finados, exatamente para ser uma esperança, uma confiança, mas mais do que isso, um ato de fé no Cristo ressuscitado. E é porque Ele ressuscitou dos mortos que podemos lidar com a nossa morte e saber que não é o fim. É porque Ele ressuscitou dos mortos e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é que podemos dizer e confiar que se fizermos a vontade de Deus e pela misericórdia de Deus, estaremos com Ele. Todos os santos. É verdade que a igreja mostra, incentiva a veneração dos santos. Veneração esta, para que olhando para a vida destes homens e destas mulheres, nós nos sintamos entusiasmados e ao mesmo tempo afervorados em suplicar a Deus a graça de uma vida virtuosa, como estes homens e mulheres o foram. Este é um primeiro sentido. E se fôssemos perguntar, todos nós, pela educação familiar, pela nossa história familiar e pessoal,
temos um santo de nossa devoção, e que bom. Mas não esqueça deste primeiro aspecto. A partir da vida do santo, procurarmos também sermos discípulos de Jesus, vendo as virtudes e a vida que aquela pessoa teve. Mas um segundo aspecto é também muito importante. E nós acreditamos que junto a nosso Senhor Jesus Cristo, os santos estão a interceder por nós. E é isso que nós pedimos e clamamos, com simplicidade de fé. Como que dizer: Santo Antônio, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. E assim por diante, pedir na nossa humildade que eles intercedam por nós. Este é o primeiro aspecto dos santos. Os santos canonizados, os santos reconhecidos pela igreja, não com pouco esmero, porque lembre-se, é feito um estudo significativo, minucioso, da vida virtuosa, e também um milagre, e para a canonização 2 milagres. Falamos também dos santos que não são citados na liturgia. Os santos e santas que eu e você às vezes conhecemos, que são pessoas simples, homens e mulheres simples, mas de uma santidade que nos impressiona. Eu acredito que muitos de nós já encontramos essas pessoas. Muitos de nós já convivemos com estas pessoas, que nós chamamos dos santos anônimos, mas que tanto bem faz para a igreja e para o mundo. Num terceiro aspecto, hoje também somos lembrados da vocação última nossa, a vida em Deus. Eu não disse a vida depois da morte em Deus. Eu disse a vida já agora em Deus. Porque o texto do Evangelho não fala só do pós-morte, ele fala de agora. É impressionante quando fala das bem-aventuranças. E falarei, mas antes, perdão, está aqui. A primeira leitura, ela é muito importante para nós no dia de hoje, falando sobre santidade. A primeira leitura é do Apocalipse de São João. Um livro que aparentemente parece estranho e inacessível, mas não é. Um livro escrito de uma forma diferente, mas que fala do cotidiano da vida. Como que dizendo, quando os selos foram quebrados no livro do Apocalipse, tem um livro lá que está escrito todo o sofrimento, está em Apocalipse, todas as lágrimas choradas, todos os sofrimentos passados, todas as provações enfrentadas, daqueles que vivem
e querem viver a vontade de Deus. E esse texto mostra exatamente quando o lacre é quebrado e diz: João, eu vi um outro anjo que subia ao lado que nasce do sol, trazia a marca do Deus vivo, dizendo: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, com 144.000, de todas as tribos e filhos de Israel. Eu vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do Cordeiro. Quem são esses? É impressionante, você vai falar, mas esse número é só dos que serão salvos? Não, ele é um número simbólico. 12 vezes 12 vezes 1000, que era o conceito de totalidade, 144.000. Quem são estes que estão diante do trono do Cordeiro? Diante do trono de Jesus. Trajavam vestes brancas. O que é uma veste branca? Sinal de pureza. Aqui está dizendo claramente para os catecúmenos que um dia foram batizados, e até faz parte, meio que secundário, mas faz parte do rito do batismo. Cuide para não manchar a veste. O pecado mancha a veste, a idolatria mancha a veste, a desobediência mancha a veste. Então essa veste branca do Apocalipse é aquela que eu e você somos chamados a nos apresentar diante de Deus. Como assim, Padre? Puros, sem pecados. Traziam uma palma na mão. A palma sempre significa vitória. E o que está dizendo? Eles estão dizendo, adorando a Deus, essa multidão de anciãos, de pessoas, adorando o Senhor, com veste branca e palmas na mão. Quem são eles? A resposta é maravilhosa. São os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, explico melhor. Esse é o objetivo de toda a nossa fé. É verdade que às vezes a nossa veste não está tão branca, está manchada e encardida, mas eis que a confissão pode alvejar. Eis que o sangue do Senhor Jesus pode alvejar. Aqueles que passaram pela grande tribulação, meus irmãos, a vida, ela é uma tribulação. A vida, ela é feita de altos, baixos, momentos difíceis, angustiantes, momentos que, se não for pela fé, é desesperador. Mas aqueles que passam pela tribulação com Deus, sabemos o destino. Isso para nós, para toda a igreja, ainda neste primeiros aspectos da homilia, você, eu, devemos compreender que o Senhor está sempre disposto a lavar nossas vestes no seu sangue redentor. Nunca é tarde. Nós sempre temos uma imagem, e eu vou falar depois nas bem-aventuranças, que a justiça nossa é o quê? O que é uma justiça para nós aqui?
não estou dizendo nem bom nem ruim, é ver aquele que errou castigado e punido. A justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus é ver o pecador arrependido, o injusto convertido. É por isso que Deus espera a conversão de todos. Por isso que a grande multidão não é uma multidão seleta, mas sinaliza a toda a humanidade. Filhos, assim sendo, conscientes de que é tribulação, conscientes de que temos que manter a nossa veste, a pertença a Jesus, a veste batismal, intacta, ou pelo menos, quando preciso, alvejá-la no sangue do Cordeiro, que o Senhor nos fala das bem-aventuranças. Ele sobe ao monte. Monte em Mateus é o lugar da manifestação, para o judeu de modo geral. E ele diz: bem-aventurados, quer dizer, felizes serão vocês, como parte desta igreja, como parte daqueles que carregam a veste batismal, dos que buscam a Deus e a santidade, se forem pobres em espírito. É a primeira dica. Primeira dica não, por favor. O primeiro ensinamento. Então cabe-nos dizer: Senhor, dai-me esta pobreza de espírito, esse coração pobre, este coração desapegado. Dai-me este coração que mesmo o que eu tenha não se restrinja a mim, mas o que eu tenha passe por mim para os outros. Isso é a verdadeira pobreza de coração. Bem-aventurados os aflitos. Aflitos. Por quê? Serão consolados. A busca das coisas de Deus, a sede de Deus, a sede de possuir a terra prometida. Esta é a aflição. Bem-aventurados aqueles que não se contentam com o mundo. Bem-aventurados aqueles que de forma aflita, insistente, busca a Deus. Bem-aventurados os mansos, a mansidão, não como covardia, porque Jesus foi manso, mas ele foi feroz, corajoso, intrépido quanto precisava. Mansidão que é de confiar no Senhor, mansidão de não partir para a violência, mansidão de esperar a hora de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aqui eu falava sobre a justiça. Fome e sede de justiça não é querer punir os outros. Essa é a nossa visão. Fome e sede de justiça em Deus é querer levar todos convertidos a Deus. Claro, primeiro eu e você. Essa fome e sede do reconhecimento de Deus e da justiça de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. Aqui está a felicidade de um coração desapegado, de uma busca de Deus, da mansidão, da fome e sede de justiça, da misericórdia. Misericórdia em ajudar. Principalmente misericórdia, misericórdia é ter compaixão, misericórdia é ter piedade, misericórdia é ter compreensão do outro, mas misericórdia é acima de tudo um ato
de misericórdia. Então, bem-aventurados aqueles que têm atos de misericórdia, pureza de coração. Se queremos a santidade, aqui estão as regrinhas. Não dá para dizer que a gente vai conseguir de um dia para a noite, mas é o caminho, é novo decálogo, é o novo mandamento do Senhor, pureza de coração, promotores da paz, promover a paz, a não violência, a cultura da paz. Nosso Senhor era um promotor da paz. Quantas vezes instigado foi para movimentar a sociedade no levante, e ele foi o homem da paz. E bem-aventurados se forem injuriados por causa do meu nome. Santos canonizados, santos reconhecidos, santos anônimos que passam por entre nós, santos que na sua vida, eu não gosto de pensar que eles foram de virtudes heróicas, eu gosto de pensar que foram homens, mulheres de profunda resignação e de vivência dos mandamentos. Homens e mulheres que na sua vida, apesar da grande tribulação, viveram a vida com dificuldade, mas viveram em Deus. É assim que o Senhor espera de mim e de você. Com as nossas misérias, nossas dificuldades, nossas fraquezas, ora caminhando, ora parando, ora caindo, mas confiantes no Senhor, porque Ele é santo, e sabendo que a santidade não é mérito nosso, é dádiva divina, pedir sempre a graça de sermos santos. Olhar para todos esses santos abre-nos a perspectiva de uma vida em Deus, de uma vida feliz, mesmo tendo problemas, de uma vida confiante, mesmo tendo tribulações. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Amém.